Setembro de 1955. Base aérea de Carswell, Fort Worth, Texas. A névoa da manhã mal se dissipou e o concreto da pista estremece. Não é um tremor sísmico, mas o produto de engenharia bruta. Um bombardeiro colossal inicia seu táxi lento e pesado em direção à cabeceira da pista. As dimensões são incompreensíveis para a época. Uma envergadura de quase 70 metros, 230 pés, ponta a ponta. Isso é mais largo do que 3 ônibus urbanos enfileirados. O peso total da máquina atinge impressionantes 162 toneladas, 357.500 libras. Nas asas, uma sinfonia caótica e ensurdecedora de poder. 6 motores a pistão Pratt & Whitney R4360, girando hélices maciças de Curtiss-Wright, auxiliados por 4 motores a jato General Electric J47, montados em pods nas extremidades das asas. 10 motores rugindo simultaneamente, gerando uma vibração que ressoa nos ossos dos observadores no solo. No entanto, o elemento mais aterrorizante e revolucionário desta aeronave não é seu tamanho, nem sua potência convencional. É o que está trancado, invisível, dentro de seu compartimento de bombas. Não é uma arma convencional, não é carga padrão. Ali, pulsando com energia potencial, repousa um reator nuclear vivo e totalmente operacional. Pela primeira vez na história do voo humano, um reator nuclear está prestes a ser levado aos céus. Em algum lugar profundo na seção do nariz completamente reconstruída da aeronave, 5 membros da tripulação estão sentados. Eles não estão em uma cabine comum. Eles estão encapsulados dentro de uma célula blindada, selada hermeticamente, construída com aproximadamente 11 toneladas de chumbo e borracha. O objetivo não é o conforto, é a sobrevivência pura contra um inimigo invisível, a radiação. As janelas pelas quais o piloto e o copiloto olham não são feitas de vidro padrão de aviação, são blocos sólidos de cristal de chumbo absorvente de radiação. Cada bloco individual tem entre 25 e 30 centímetros, 10 a 12 polegadas, de espessura. A visibilidade é secundária, a função primordial é atuar como um escudo transparente, mas impenetrável para as emissões mortais vindas de trás deles. Além dessa blindagem pesada da cabine, existe uma barreira de água separada posicionada estrategicamente entre a tripulação e o compartimento do reator no meio da fuselagem, instalada especificamente para desacelerar e capturar o fluxo de nêutrons que viaja em direção a eles à velocidade da luz. No solo, a tensão é palpável. Aeronaves de perseguição já estão no ar, circulando a base. Um bombardeiro B-50 Super Fortress paira acima, pronto para escoltar esta máquina extraordinária e monitorar cada movimento seu. Rumores sombrios circulam entre as equipes de apoio em solo. Disse que um avião de transporte carregado com paraquedistas de uma equipe de resposta especial segue a uma distância segura. A missão deles é brutalmente simples. Em caso de falha catastrófica ou queda sobre a área populada, saltar imediatamente para isolar e proteger o local do acidente, gerenciando a contaminação radioativa antes que serviços de emergência civis ou curiosos cheguem. A pergunta que impulsionou milhares de engenheiros, físicos teóricos e planejadores militares do Pentágono às suas pranchetas era deceptivamente simples na formulação, mas monumental na execução. Seria possível substituir o combustível de jato convencional por um reator nuclear e manter um bombardeiro estratégico no ar por semanas a fio, sem nunca precisar pousar para reabastecer? A busca pela resposta a essa pergunta consumiria mais de $1 bilhão da época, exigiria 15 anos de desenvolvimento ininterrupto, empurraria os limites da ciência dos materiais, da física de radiação e da engenharia aeronáutica além de qualquer coisa imaginada, e, finalmente, terminaria com uma decisão dura vinda diretamente da Casa Branca. Esta é a história técnica e dramática de como eles tentaram o impossível. Para compreender a obsessão da Força Aérea dos Estados Unidos pelo voo com propulsão nuclear, é necessário recuar no tempo, para 28 de maio de 1946. A Segunda Guerra Mundial terminara há menos de um ano.
A bomba atômica havia alterado irrevogavelmente a face da guerra e os planejadores militares americanos já estavam projetando o próximo conflito global, uma potencial confrontação existencial com a União Soviética, através de vastas distâncias transcontinentais, sem bases garantidas próximas ao território inimigo. Os bombardeiros convencionais, mesmo os mais avançados como o B-29 e o nascente B-36, enfrentavam limitações severas de alcance. Eles precisavam de combustível, e muito. Combustível significava linhas de suprimento vulneráveis, frotas maciças de aeronaves-tanque para reabastecimento em voo, uma tecnologia ainda em infância e a necessidade crítica de bases avançadas. Cada uma dessas necessidades representava uma vulnerabilidade estratégica que a URSS poderia explorar. A paranoia e a determinação estratégica eram tão altas que, a certa altura, o governo dos Estados Unidos chegou a oferecer a impressionante soma de $100 milhões em ouro para comprar a Groenlândia da Dinamarca, com o objetivo específico de garantir locais estratégicos de reabastecimento mais próximos do território soviético. A Dinamarca recusou. Se um bombardeiro pudesse voar usando energia nuclear, ele poderia, teoricamente, permanecer no ar por dias ou semanas seguidas. Poderia circular indefinidamente fora do espaço aéreo inimigo, aguardando ordens de ataque em um estado de alerta permanente. Não precisaria de reabastecimento, de bases avançadas, nem criaria pontos fracos na cadeia de suprimentos logística. A lógica estratégica era avassaladora e irresistível para os militares. Naquela manhã de maio de 1946, as forças aéreas do exército dos EUA, precursoras da USAF, ativaram um programa com um título deliberadamente mundano e burocrático: Energia Nuclear para a Propulsão de Aeronaves. O acrónimo era NEPA. A contratada escolhida para estudar a viabilidade inicial foi a Fairchild Engine and Airplane Company, recebendo um financiamento anual inicial de $10 milhões e um mandato claro: determinar se o voo propulsionado por energia nuclear era sequer teoricamente alcançável. Ao longo dos 5 anos de vida do programa NEPA, o financiamento total atingiu aproximadamente $24 milhões, uma soma considerável para pesquisa pura na época. Durante esses 5 anos, cientistas e engenheiros do NEPA estudaram o problema sob todos os ângulos imagináveis. Em maio de 1951, após extensas análises teóricas e experimentação em laboratório, eles chegaram a uma conclusão impressionante: o voo com propulsão nuclear era viável em princípio. Com essa validação, o programa NEPA foi transferido e expandido para o Programa de Propulsão Nuclear de Aeronaves, ANP, um esforço conjunto massivo entre a recém-criada Força Aérea dos EUA e a Comissão de Energia Atômica. Os gigantes industriais foram acionados. A General Electric foi designada para desenvolver um tipo de motor nuclear, ciclo direto. A Pratt & Whitney foi encarregada de outro tipo, ciclo indireto. A Convair, fabricante de aeronaves, recebeu a tarefa hercúlea de projetar a célula que eventualmente carregaria este motor revolucionário para o serviço ativo. O alvo final era o Convair X-6, um bombardeiro estratégico nuclear que tornaria todas as aeronaves de longo alcance convencionais obsoletas da noite para o dia. No entanto, os engenheiros descobriram muito rapidamente algo que assombraria cada decisão de design e engenharia pela próxima década. Eles estavam diante de um conflito fundamental e brutal entre duas disciplinas científicas que pareciam se repelir. A física dos reatores nucleares e a física do voo estavam em guerra aberta. Uma usina nuclear convencional no solo possui um escudo de radiação ao redor do núcleo do reator que tem vários metros de espessura e pesa muitas toneladas, geralmente feito de concreto e aço. Esse escudo maciço existe porque, sem ele, a radiação gama e os nêutrons que emanam do núcleo do reator seriam letais para qualquer ser vivo em suas proximidades. Agora, imagine tentar colocar esse peso colossal dentro de uma estrutura que precisa, por definição, ser leve o suficiente para desafiar a gravidade. Os cálculos iniciais de engenharia produziram um número que paralisou os projetistas. Um reator potente o suficiente para propulsionar um grande bombardeiro em altitude exigiria um escudo de radiação tão massivo que o peso combinado do reator mais o escudo atingiria estimadas 82,5 toneladas. Isso era mais do que o peso vazio de um bombardeiro B-36 inteiro.
Eles estavam tentando, essencialmente, construir um avião que transportasse dentro dele uma carga útil mais pesada do que a própria aeronave poderia suportar para decolar. Parecia um paradoxo insolúvel. O desafio era monumental, mas o que os engenheiros americanos fizeram em seguida foi nada menos que extraordinário na busca desesperada por uma solução que desafiasse a lógica convencional. Para que os engenheiros pudessem sequer sonhar em ver o Convair X6 riscar os céus, eles precisavam primeiro enfrentar 4 crises monumentais de engenharia que se empilhavam como peças de um dominó impossível. Resolver qualquer uma delas isoladamente já seria considerado um feito digno de um prémio Nobel. Resolver as 4 simultaneamente dentro de uma estrutura capaz de voar beirava o delírio técnico. No início da década de 1950, o programa ANP, Aircraft Nuclear Propulsion, estava em um beco sem saída teórico que exigiu uma reimaginação completa da física aplicada à aeronáutica. O primeiro e mais paralisante era o problema número 1, a crise do peso. Como já estabelecido, um escudo de radiação convencional para um reator de potência militar pesaria mais do que o próprio avião. A solução não veio de um novo material milagroso, mas de uma mudança radical de conceito geométrico, a separação espacial. Engenheiros no Laboratório Nacional de Oak Ridge começaram a trabalhar no que chamaram de blindagem leve. A lógica era brilhante em sua simplicidade. A intensidade da radiação diminui com o quadrado da distância. Se eles movessem o reator o mais longe possível da tripulação dentro da fuselagem, a quantidade de material de blindagem necessária cairia drasticamente. A própria distância física tornava-se parte integrante do escudo. Foi assim que nasceu o conceito de escudo duplo. Em vez de uma única parede maciça de chumbo, eles dividiram a proteção em 2 camadas. Um escudo primário envolvia diretamente o núcleo do reator, absorvendo o pior da radiação gama e dos nêutrons em sua fonte. Um segundo escudo, mais leve, cercava apenas o compartimento da tripulação, capturando qualquer radiação residual que conseguisse atravessar a fuselagem. Entre essas 2 barreiras, os engenheiros inseriram camadas de água pura. A água é excepcionalmente eficiente em absorver nêutrons, o tipo de radiação que penetra metais com facilidade, porque os átomos de hidrogênio agem como amortecedores para os nêutrons em alta velocidade. O resultado foi uma cápsula de tripulação sem paralelos na história da aviação. Um sarcófago de chumbo e borracha de 11 toneladas, aparafusado em uma seção frontal de nariz totalmente redesenhada. Os pilotos operavam a aeronave de dentro de uma caixa de metal pesada, movendo-se a 400 milhas por hora, olhando para o mundo através de blocos de cristal de chumbo com 30 cm de espessura, que filtravam a luz, mas bloqueavam a morte invisível. O problema número 2 era algo que o público raramente ouvia mencionar e que os engenheiros batizaram com um humor sombrio e técnico: o problema da exaustão. O reator escolhido para os testes iniciais era resfriado a ar. O conceito parecia funcional. O ar flui através do núcleo quente do reator, absorve o calor térmico e sai pela traseira, gerando empuxo. No entanto, havia uma falha catastrófica inerente. Quando o ar passa diretamente por um núcleo nuclear ativo, ele inevitavelmente capta partículas radioativas e gases de fissão ao longo do caminho. Isso significava que, ao voar, o avião deixava para trás uma trilha ténue, mas mensurável, de gás radioativo no céu. A Força Aérea estava literalmente voando um reator sobre o Texas e o Novo México que exalava radiação. Eles criaram um programa de monitoramento específico para estudar isso e deram-lhe um nome que revelava exatamente o que pensavam do fenómeno: Projeto Halitose. A aeronave tinha mau hálito radioativo. O projeto Halitose mediu cada miligrama de emissão, fornecendo dados cruciais para entender se tal sistema seria aceitável em tempos de guerra, embora fosse um pesadelo de relações públicas em tempos de paz. O problema número 3 era o desafio da conversão de energia. Mesmo que você pudesse manter um reator no ar sem matar a tripulação, transformar aquele calor infernal em empuxo cinético era um pesadelo mecânico. 2 soluções rivais estavam sendo desenvolvidas sob segredo máximo. A General Electric apostou no ciclo de ar direto. Neste design, o ar comprimido dos motores a jato era enviado diretamente para dentro do núcleo do reator. O núcleo superaquecia instantaneamente e esse ar em expansão violenta girava a turbina e saía como exaustão. Era um sistema simples, potente e leve, mas tinha o defeito fatal do projeto Halitose. A exaustão era permanentemente radioativa. Sobrevoar cidades aliadas com esse motor era uma impossibilidade política e ética. A Pratt & Whitney, por outro lado, tentou o ciclo de ar indireto.
Neste sistema muito mais complexo, o ar nunca tocava o núcleo do reator. Em vez disso, o reator aquecia um fluido intermediário, sódio líquido ou sal fundido, que circulava em um circuito fechado. Esse fluido quente passava por um trocador de calor maciço, que então aquecia o ar comprimido dos motores. A exaustão era limpa, pura e segura. No entanto, a complexidade da engenharia era estonteante. Cada componente adicional adicionava centenas de quilos, criava milhares de novos pontos de falha potencial e exigia materiais resistentes a temperaturas extremas que mal haviam sido inventados. A metalurgia da época estava sendo empurrada para além do ponto de ruptura para encontrar ligas que pudessem conter sódio líquido a 1000 graus sem derreter ou corroer em minutos. Por fim, havia o problema número 4, o problema da pista. Os projetos projetados para o bombardeiro nuclear final, o X-6, indicavam um peso bruto de decolagem de cerca de 360 mil libras. Esse peso monumental, combinado com a necessidade de velocidades de decolagem mais baixas para garantir a segurança do reator, exigia algo que não existia na aviação operacional da época: uma pista de decolagem de 15 mil pés, quase 5 km, de concreto reforçado de alta densidade. No Laboratório Nacional de Idaho, em uma instalação isolada chamada Test Area North, TAN, engenheiros chegaram a construir um hangar especializado de 350 pés de largura, grande o suficiente para abrigar a frota nuclear imaginada. A pista gigante nunca foi totalmente concluída, mas o hangar permanece lá até hoje, uma catedral vazia dedicada a uma tecnologia que nunca chegou a ocupar seu altar. A solução para testar tudo isso sem arriscar um desastre nuclear sobre uma metrópole americana veio de uma forma inesperada: um desastre natural. Em 1º de setembro de 1952, um tornado massivo e devastador varreu a base aérea de Carswell, em Fort Worth. Quando a tempestade passou, o cenário era de devastação. Entre as aeronaves destruídas estava um bombardeiro B-36 H-20C-FE, número de série 515712. O tornado esmagou e retorceu a estrutura de alumínio de forma tão severa que o reparo padrão para retorno ao serviço de combate foi considerado economicamente inviável. Sob circunstâncias normais, o 515712 seria desmanchado para sucata. Contudo, os engenheiros da Convair viram na carcaça retorcida uma oportunidade única. Em vez de destruir a aeronave, eles propuseram convertê-la em uma plataforma de teste nuclear voadora. Não seria o bombardeiro X-6 definitivo, mas um laboratório voador que poderia levar um reator real aos céus, coletar dados sobre a eficácia da blindagem em condições reais de voo e assentar as bases da engenharia para o futuro. A Força Aérea, desesperada por progresso tangível, concordou. O que emergiu das oficinas da Convair nos 3 anos seguintes foi, funcionalmente, uma aeronave completamente nova vestindo o esqueleto de uma antiga. O nariz original do B-36 foi cortado fora. Em seu lugar, foi instalada a cápsula de tripulação de 11 toneladas mencionada anteriormente. Cada superfície voltada para a parte traseira do avião foi revestida com camadas sobrepostas de chumbo. Os painéis de para-brisa padrão foram substituídos por blocos individuais de vidro de chumbo, fundidos com precisão para minimizar a distorção óptica, embora os pilotos ainda descrevessem a visão como olhar através do fundo de uma garrafa de Coca-Cola muito grossa. Atrás da cabine, ao longo da fuselagem, câmaras seladas de água foram instaladas. Elas não serviam para beber, eram amortecedores atômicos. Cada quilo de água nessas câmaras economizava 3 quilos de metal pesado na blindagem total. No centro do compartimento de bombas, suspenso por um mecanismo de gancho e guindaste especialmente projetado, ficava o coração da fera, o ASTR, Aircraft Shield Test Reactor. Desenvolvido por Oak Ridge, era um reator de 1 MW de potência nominal, mas capaz de atingir 3 MW durante picos de teste. Pesava 16 toneladas métricas, um bloco denso de ferragens, elementos combustíveis de urânio enriquecido, hastes de controle de boro e sistemas de resfriamento. O sistema de gancho tinha uma função de segurança crítica. Entre os voos, o reator inteiro podia ser baixado mecanicamente para um cofre de armazenamento subterrâneo blindado, eliminando qualquer exposição à radiação para as equipes de terra e manutenção. A aeronave recebeu sua designação oficial, o NB-36H.
Mas as tripulações, reconhecendo a natureza sagrada e perigosa de sua missão, deram-lhe um nome mais imponente, o Cruzado, The Crusader. Eles estavam prestes a levar o fogo de Prometeu para o reino das nuvens. A preparação para o primeiro voo do NB-36H Crusader não foi apenas um exercício de engenharia aeronáutica, foi uma incursão em um território operacional totalmente desconhecido. Como você prepara uma tripulação para voar ao lado de um reator nuclear ativo, sabendo que qualquer erro de cálculo na blindagem poderia resultar em esterilidade, doenças crónicas ou morte agonizante por radiação em questão de horas? A resposta exigiu a criação de manuais de procedimentos que nunca haviam sido escritos na história da aviação. Antes de cada voo com o reator ativo, os 5 homens da tripulação passavam por um ritual rigoroso. Eles selavam-se dentro da cápsula de chumbo de 11 toneladas, enquanto, sob seus pés, no compartimento de bombas, o ASTR, Aircraft Shield Test Reactor, era trazido ao status operacional por equipes de solo protegidas por barreiras de concreto. O interior da cabine era um labirinto de mostradores analógicos e luzes de aviso. Além dos instrumentos de voo padrão de um B-36, que já eram centenas, a tripulação monitorava um banco de instrumentos de radiação especificamente projetado. Havia sensores de nêutrons e contadores Geiger em pontos críticos da célula de sobrevivência. Os 2 engenheiros nucleares a bordo não olhavam para as nuvens. Seus olhos estavam fixos nos níveis de fluxo térmico e na integridade das hastes de controle. Através dos blocos de vidro de chumbo de 30 centímetros, o mundo lá fora parecia distorcido e amarelado, uma visão filtrada que lembrava constantemente à tripulação que eles estavam operando dentro de um bunker voador. No solo, as precauções de segurança estendiam-se muito além da aeronave. Cada decolagem de Caswell era um evento logístico massivo. O B-50 Super Fortress de perseguição mantinha contato visual contínuo, atuando como os olhos externos da tripulação, já que a visibilidade da cápsula de chumbo era severamente limitada. Equipes de rastreamento em terra monitoravam a posição do avião a cada segundo através do deserto do Texas e do Novo México. E havia a presença constante e sombria do avião de transporte com a equipe de paraquedistas de elite. Eles eram a solução de limpeza para o pior cenário, um impacto no solo que rompesse o núcleo do reator. A missão deles não era resgatar sobreviventes, mas estabelecer um perímetro de exclusão radioativa imediato, usando equipamentos de descontaminação antes que a pluma de partículas se espalhasse. Em 20 de julho de 1955, o Crusader fez seu primeiro voo de teste com o reator a bordo, mas ainda desligado. Foi um teste de aerodinâmica e peso. O avião, agora pesando quase 162 toneladas, comportava-se como uma besta pesada e recalcitrante. A distribuição de massa alterada pela blindagem no nariz e pelo reator no centro exigia ajustes constantes nos compensadores. Mas o verdadeiro marco histórico ocorreria semanas depois. Na manhã de 17 de setembro de 1955, sobre as planícies áridas do sudoeste americano, o NB-36H entrou para os anais da história. Em pleno voo, os engenheiros nucleares iniciaram a sequência de ativação. As hastes de controle foram retiradas, a fissão em cadeia começou e o ASTR atingiu a criticalidade. Naquele momento, o Crusader tornou-se a primeira e única aeronave na história dos Estados Unidos a carregar um reator nuclear em funcionamento através do céu. Enquanto os engenheiros americanos celebravam o sucesso técnico do Crusader a 6.000 milhas de distância atrás da cortina de ferro, a União Soviética não estava apenas observando, ela estava agindo com uma urgência quase desesperada. Em 12 de agosto de 1955, apenas algumas semanas após o primeiro voo frio do Crusader, o Conselho de Ministros da URSS emitiu uma diretiva ultra-secreta. Os escritórios de design de bombardeiros, liderados pelo lendário Andrei Tupolev, foram ordenados a unir forças para o desenvolvimento imediato de aeronaves nucleares. Tupolev, um realista pragmático, sabia que um protótipo operacional levaria pelo menos 2 décadas. Para encurtar o caminho, ele propôs a mesma estratégia americana, montar um reator de teste em um bombardeiro existente.
O escolhido foi o Tu-95 Bear, o gigante turbohélice soviético com suas características hélices contrarrotativas. A aeronave soviética foi designada como Tu-95LAL, Letayushaya Atomnaya Laboratoria, Laboratório Atômico Voador. No entanto, as escolhas de engenharia soviéticas foram fascinantemente diferentes das americanas, refletindo filosofias de design distintas. Enquanto os americanos apostaram no escudo duplo e na separação espacial extrema, os soviéticos desenvolveram uma blindagem multicamadas integrada de uma complexidade estonteante. O reator soviético, o VVRL, era montado no compartimento de bombas traseiro. Para proteger a tripulação, os engenheiros de Tupolev criaram um sanduíche de materiais exóticos: sódio líquido para resfriamento e absorção de radiação gama, óxido de berílio para refletir nêutrons, cádmio, placas de aço e, o mais curioso, espessas camadas de cera de parafina. A parafina, rica em hidrogênio, servia como um moderador de nêutrons altamente eficiente e leve. O Tu-95LAL voaria mais tarde em 1961, realizando mais de 40 voos de pesquisa. Assim como o Crusader, o reator soviético nunca propulsionou os motores. Ele servia apenas para testar a eficácia da blindagem e os efeitos da radiação na estrutura do avião. Entre julho de 1955 e março de 1957, o NB-36H americano completou 47 voos de teste, acumulando 215 horas totais no ar. Durante 89 dessas horas, o reator ASTR operou em diversos níveis de potência, chegando a 3 MW. Os dados coletados foram sem precedentes. Os engenheiros mediram a radiação em centenas de pontos ao longo da fuselagem, mapeando como o fluxo de nêutrons se comportava em diferentes altitudes e temperaturas. Eles descobriram que a blindagem de chumbo e água funcionava. A exposição da tripulação era mantida dentro de limites seguros para operações militares. No entanto, o projeto Halitose confirmou o medo persistente dos cientistas: a exaustão radioativa. Embora os níveis fossem baixos, o reator limpava suas impurezas diretamente na atmosfera. Em um cenário de frota completa, centenas de bombardeiros nucleares patrulhando o mundo deixariam um rastro cumulativo de contaminação que seria difícil de ignorar. Além disso, os testes revelaram que o bombardeiro nuclear era uma faca de dois gumes tecnológica. Ele resolvia o problema do alcance infinito, mas criava uma vulnerabilidade política e ambiental paralisante. O Crusader provou que o reator era seguro dentro do avião, mas não conseguia provar que o avião era seguro contra os riscos inerentes à própria aviação da década de 50, falhas estruturais, erros de pilotagem e incêndios de combustível. Se o Crusader caísse, ele não seria apenas um acidente aéreo, seria uma bomba suja, acidental, espalhando estrôncio e césio sobre o solo americano. Essa tensão entre a supremacia estratégica e a catástrofe ecológica começou a corroer o entusiasmo dos planejadores do Pentágono, preparando o terreno para o ato final deste thriller tecnológico. Enquanto o NB-36H Crusader acumulava horas de voo sobre o deserto, provando que uma tripulação poderia sobreviver dentro de uma caixa de chumbo voadora, a verdadeira batalha tecnológica ocorria longe dos céus, em instalações de testes terrestres, no Laboratório Nacional de Idaho e em Oak Ridge, no Tennessee. O Crusader era apenas um banco de ensaios para a blindagem. O objetivo final, o Convair X6, exigia um motor que ainda não existia, uma usina de força que pudesse converter o calor infernal da fissão nuclear em empuxo cinético puro. O Programa de Propulsão Nuclear de Aeronaves, ANP, dividiu-se em dois caminhos divergentes, cada um representando uma escola de pensamento de engenharia e cada um enfrentando obstáculos que desafiavam as leis conhecidas da termodinâmica e da metalurgia. A General Electric liderava o desenvolvimento do ciclo de ar direto através dos experimentos HTRE, Heat Transfer Reactor Experiment. O conceito era brutalmente direto. O ar comprimido entrava no motor, passava diretamente através de um núcleo de reator cerâmico superaquecido e saía pela turbina. Em 1956, no deserto de Idaho, os engenheiros da GE construíram o HTRE-1, uma estrutura colossal montada sobre um vagão de trem blindado. O reator pesava centenas de toneladas e alimentava um motor a jato modificado.
Em janeiro daquele ano, eles conseguiram o que muitos consideravam impossível. O motor a jato funcionou inteiramente com energia nuclear, sem queimar uma gota de combustível químico. Mas o custo técnico era um pesadelo de segurança. Como o ar passava diretamente pelo núcleo, qualquer vazamento mínimo de combustível nuclear ou ativação de nêutrons no ar transformava a exaustão em um jato radioativo. O HTRE-3, o ápice dessa linhagem, conseguiu operar 2 motores J-47 simultaneamente, puramente com calor nuclear, em 1958, mas o problema da contaminação ambiental permanecia insolúvel. Paralelamente, a Pratt & Whitney tentava o caminho mais sofisticado e perigoso, o ciclo de ar indireto. Aqui, a complexidade atingia níveis quase surreais. O reator aquecia um metal líquido, inicialmente sódio ou lítio, que circulava a temperaturas de até 870 graus Celsius, 1600 graus Fahrenheit. Esse metal fundido, circulando em tubulações que brilhavam em um laranja incandescente, transferia seu calor para o ar do motor, através de um trocador de calor de alta densidade. A vantagem era óbvia, a exaustão era limpa. A desvantagem era uma logística de materiais terrível. Manter metais líquidos corrosivos sob pressão dentro de um avião que vibra e manobra exigia uma metalurgia que não existia. Tubulações feitas de ligas de níquel, como o Inconel 600, precisavam ser soldadas com precisão microscópica. Qualquer ruptura no sistema de refrigeração resultaria em um incêndio de sódio líquido que derreteria a estrutura de alumínio do avião em segundos. Enquanto esses motores eram testados, no Laboratório Nacional de Oak Ridge, os cientistas alcançaram um triunfo técnico que ainda hoje ressoa na energia moderna, o ARE, Aircraft Reactor Experiment. Em novembro de 1954, eles operaram o primeiro reator de sal fundido do mundo. Ele funcionou por 9 dias a uma temperatura recorde de 882 graus Celsius, 1620 graus Fahrenheit, produzindo 2,5 megawatts de energia térmica. Foi uma prova de conceito brilhante de que reatores de alta temperatura e alta densidade de energia poderiam ser construídos em formatos compactos. No entanto, o hiato entre um reator experimental funcionando em uma base de concreto e um motor aeronáutico confiável de 100 megawatts instalado em uma asa de bombardeiro parecia não diminuir, mas aumentar. Em 1957, o contexto estratégico que justificava todo esse esforço bilionário sofreu um golpe devastador. Em 4 de outubro, a União Soviética lançou o Sputnik 1. O mundo entrou na era espacial e, subitamente, o conceito de um bombardeiro estratégico nuclear lento que levava dias para chegar ao alvo começou a parecer uma relíquia antes mesmo de nascer. Os mísseis balísticos intercontinentais, UCBM, como o Atlas e o Titã, estavam saindo das pranchetas. Um ICBM poderia entregar uma ogiva nuclear em Moscou em apenas 30 minutos. Ele não precisava de tripulação, não precisava de blindagem de chumbo de 11 toneladas e não precisava de pistas de 5 quilômetros. O custo de um único programa de bombardeiro nuclear era equivalente ao de centenas de mísseis balísticos. A desesperança técnica começou a gerar propostas que beiravam o distópico. À medida que os engenheiros lutavam com o peso morto da blindagem, o maior inimigo da eficiência do voo, surgiu uma ideia radical e sombria nos corredores do Pentágono e entre especialistas em política nuclear. O argumento era puramente matemático e brutalmente cínico. Se a blindagem para proteger os pilotos era pesada demais, por que não mudar a tripulação? O perito Leonard Wise detalhou posteriormente no Bulletin of the Atomic Scientists uma proposta de que o bombardeiro nuclear fosse tripulado exclusivamente por pilotos idosos, homens próximos ao fim de suas vidas naturais. O raciocínio era de que esses veteranos morreriam de causas naturais muito antes que os efeitos de longo prazo da exposição crônica à radiação, como câncer ou mutações genéticas, pudessem se manifestar. Essa tripulação descartável permitiria reduzir o peso da blindagem em dezenas de toneladas, tornando o projeto do X-6 finalmente viável aerodinamicamente. O fato de tal proposta ter sido seriamente discutida revela o nível de desespero e a ética de fim de mundo que dominava o auge da Guerra Fria.
Enquanto isso, os custos financeiros explodiam. Um relatório oficial do Government Accountability Office, GAO, dos Itruzuá, confirmaria mais tarde que, até junho de 1961, o programa ANP havia consumido exatamente 1 bilhão e 40 milhões de dólares. Corrigido pela inflação atual, isso equivale a dezenas de bilhões de dólares investidos em uma tecnologia que ainda não havia produzido uma única aeronave de combate funcional. O NB-36H Crusader continuava voando, mas ele era um fantasma tecnológico. Em setembro de 1958, após 47 missões bem-sucedidas que provaram que um reator poderia ser operado com segurança em voo, a Força Aérea decidiu que já tinha dados suficientes. O Crusader foi aposentado e levado para o pátio do descarte na base aérea de Carswell. Seu reator ASTR foi removido e enviado de volta para Oak Ridge, e a estrutura do gigante bombardeiro foi cortada e vendida como sucata comum de alumínio. O fim do Crusader marcou o início do fim para todo o programa ANP. A tecnologia era fascinante, os avanços na física nuclear eram reais, mas a realidade estratégica havia mudado. O bombardeiro nuclear estava sendo esmagado entre dois titãs. A eficiência dos novos motores a jato movidos a combustível fóssil, que agora permitiam o reabastecimento em voo com o KC-135, e a velocidade absoluta dos ICBMs. A engenhosidade dos cientistas de Oak Ridge e da GE havia mapeado um território desconhecido, mas eles estavam construindo uma ponte para um lugar onde ninguém mais precisava ir. A decisão final, porém, não viria dos militares ou dos engenheiros, mas de um novo e jovem ocupante na Casa Branca, que olharia para a planilha de custos de 1 bilhão de dólares e faria a pergunta fatal que nenhum entusiasta da energia atómica queria ouvir. 28 de março de 1961, o Salão Oval, Washington, D.C. O presidente John F. Kennedy, empossado há apenas 2 meses, segura um relatório que resume 15 anos de ambição, suor e um gasto colossal de recursos públicos. O Programa de Propulsão Nuclear de Aeronaves, ANP, sobreviveu a 3 administrações, consumiu mais de 1 bilhão de dólares e mobilizou as mentes mais brilhantes da física e da aeronáutica. No entanto, o bombardeiro X-6 definitivo, a máquina que deveria patrulhar os céus por semanas sem pousar, ainda era uma miragem técnica localizada a pelo menos 10 anos de distância. Kennedy, focado na nova fronteira e sob pressão para fechar o hiato de mísseis com a União Soviética, tomou a decisão final e irrevogável. Em um comunicado preciso e sem ambiguidades, ele declarou: cerca de 1 bilhão de dólares foram dedicados ao desenvolvimento de uma aeronave de propulsão nuclear, mas a possibilidade de alcançar uma aeronave militarmente útil em um futuro previsível ainda é muito remota. Com uma cantada, o projeto bilionário foi encerrado. O X-6 nunca seria construído. A pista de 15 mil pés em Idaho nunca seria pavimentada. O Crusader, o NB-36H que havia provado a viabilidade da blindagem, já havia sido transformado em sucata 3 anos antes, em setembro de 1958, no pátio de Carswell. Mas o que realmente matou o bombardeiro nuclear não foi uma falha técnica insuperável, mas uma mudança sísmica na estratégia de guerra. O advento dos mísseis balísticos intercontinentais, um CBMS, tornou o conceito de um bombardeiro nuclear orbitando o território inimigo uma redundância estratégica dispendiosa. Por que gastar bilhões em um avião lento, pesado e radioativo quando um míssil Atlas ou Titan poderia entregar a mesma destruição em 30 minutos, sem precisar de uma tripulação protegida por 11 toneladas de chumbo? O bombardeiro nuclear era uma solução extraordinária para um problema que os mísseis haviam acabado de apagar do mapa. No entanto, rotular o programa ANP como um fracasso total seria um erro histórico e técnico profundo. Na engenharia não existe esforço perdido, apenas dados transferidos. O conhecimento gerado entre 1946 e 1961 em Oak Ridge, Idaho e Fort Worth tornou-se o alicerce de ramos inteiros da ciência moderna. O trabalho realizado no ARE, Aircraft Reactor Experiment, com reatores de sal fundido, que operaram a temperaturas recordes de 882 graus Celsius, não morreu com o programa. Pelo contrário, ele fundou a tecnologia dos reatores de sal fundido, MSR, que hoje, em 2026, é considerada uma das vias mais promissoras para a energia nuclear de quarta geração, segura e eficiente.
Os desafios metalúrgicos enfrentados pelos engenheiros da Pratt & Whitney e da GE forçaram a criação de novas ligas de níquel, como o Inconel, capazes de suportar corrosão extrema e calor intenso. Sem essas inovações, a moderna indústria de turbinas a jato de alto desempenho e a exploração espacial profunda seriam impossíveis. Hoje, os fantasmas desse programa ainda podem ser visitados. No deserto de Idaho, perto de Arco, na instalação experimental Breeder Reactor 1, dois dos motores nucleares da General Electric, os protótipos HTR-3, estão expostos ao público. São estruturas massivas, complexas e alienígenas, testemunhas silenciosas de uma era em que a humanidade acreditava que o átomo poderia resolver qualquer limitação física. O hangar colossal em Test Area North, TAN, construído especificamente para o X-6 que nunca veio, ainda domina a paisagem de Idaho, uma catedral de 350 pés de largura dedicada a um futuro que não se materializou. Mas aqui reside a virada mais fascinante. Em 2026, o problema da propulsão nuclear voadora não desapareceu. Ele apenas mudou de endereço e de escala. Em março de 2018, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o Burevestnik NATO SSC-X9 Skyfall, um míssil de cruzeiro de alcance ilimitado movido por um reator nuclear em miniatura. O conceito básico é assustadoramente similar ao ciclo de ar direto testado pela General Electric em 1956. O ar é aquecido diretamente por um núcleo nuclear e expelido como empuxo, deixando um rastro radioativo por onde passa. O projeto halitose dos anos 50 tornou-se a realidade geopolítica do século XXI. Além das armas, a fronteira final da humanidade depende das lições do NB-36H. A NASA e empresas aeroespaciais privadas estão atualmente desenvolvendo a propulsão térmica nuclear, NTP, para missões tripuladas a Marte. O desafio central é idêntico ao que os engenheiros enfrentaram em Carswell há 70 anos. Como extrair o máximo de empuxo de um reator compacto e leve, enquanto se protege a tripulação de radiação letal em uma jornada de meses? A blindagem leve de Oak Ridge e o uso de separação espacial e moderadores de hidrogênio, como a água ou a parafina soviética, são as bases dos designs atuais para as naves que levarão os primeiros humanos ao planeta vermelho. O NB-36H Crusader permanece como um marco de fronteira na história da tecnologia. Ele foi o ponto onde a audácia da era atômica encontrou os limites brutais da física e da economia. Ele provou que podíamos fazer o impossível, voar com um núcleo atômico ativo, mas também nos forçou a perguntar se deveríamos fazê-lo. Os engenheiros de 1955 não nos deram um bombardeiro nuclear funcional, mas nos deram algo mais valioso, um mapa detalhado dos limites da ciência dos materiais e da gestão de riscos extremos. Eles definiram o problema com uma precisão que ainda orienta pesquisadores hoje. A engenharia sob restrições impossíveis raramente termina em uma solução triunfante e limpa. Ela termina em um inventário de lições aprendidas com o sangue, o suor e o chumbo. O Crusader não foi um fracasso, foi uma exploração de vanguarda. Se este tipo de mergulho técnico profundo nos momentos mais tensos e brilhantes da história militar e tecnológica é o que você busca, este canal é o seu lugar. Aqui, não olhamos apenas para o que aconteceu, mas para as soluções improvisadas, os erros fatais e a engenhosidade humana que permitiram que máquinas de 160 toneladas desafiassem a própria natureza. No próximo episódio, exploraremos outra maravilha esquecida da Guerra Fria que começou com um problema insolúvel e terminou com uma inovação que mudou o mundo para sempre. Até lá, lembre-se, o impossível é apenas uma questão de engenharia que ainda não foi resolvida.